Família. Muito bem, continuando então a nossa análise sobre os procedimentos legislativos especiais, estamos analisando a questão da proposta de emenda à Constituição. Vimos quem pode apresentar, vimos quais são as limitações, como é que se aprova, quais são as limitações materiais, a questão das cláusulas pétreas implícitas, expressas. Lembrando, segundo o Supremo, é possível alterar a cláusula pétrea. O que não pode é abolir, ou seja, arrancar, suprimir do texto constitucional, nem esvaziá-la, o seu núcleo, nem esvaziar o seu núcleo essencial. Inclusive tem uma decisão do Supremo nesse sentido. Vamos analisar? Olha só, aqui eu coloquei cláusulas pétreas, possibilidade de alteração. As limitações materiais ao poder constituinte de reforma, que o artigo 60, parágrafo 4º da Lei Fundamental enumera, não significa a intangibilidade literal da respectiva disciplina, mas apenas o quê? A proteção do núcleo essencial dos princípios e institutos cuja preservação nelas se protege, ou seja, não pode arrancar e também não pode esvaziar o quê? O núcleo essencial. Pode alterar? Pode alterar. Tudo bem? Tranquilo? Continua comigo. O princípio da irrepetibilidade, já falamos, 60, parágrafo 5º. Não ocorre contrariedade ao 60, parágrafo 5º, na medida em que o presidente da Câmara, autoridade coatora, aplica dispositivo regimental adequado e declara prejudicada a proposição que tiver substitutivo aprovado e não rejeitado, ressalvados os destaques. É de ver-se, pois, que, tendo a Câmara apenas rejeitado o substitutivo, que é o quê? Uma emenda total a uma outra proposição. Então, tendo a Câmara apenas rejeitado o substitutivo e não o projeto que veio por mensagem do Executivo, não se cuida de aplicar o princípio da irrepetibilidade. Por isso mesmo, afastada a rejeição do substitutivo, nada impede que se prossiga na votação do projeto originário. O que não pode ser votado na mesma sessão legislativa é a emenda rejeitada ou havida por prejudicada, e não o substitutivo, que é uma subespécie do projeto originariamente proposto. Continua comigo. Agora, a gente vai fazer uma análise acerca de um outro procedimento especial, que é o da lei delegada, uma espécie, é verdade, que também em desuso, em virtude principalmente da medida provisória. Mas o artigo 68 diz assim: as leis delegadas serão elaboradas por quem? Elaboradas pelo presidente da República. Só que ele deve solicitar essa delegação ao Congresso Nacional. Veja que a função típica legislativa é do Congresso Nacional, é do Poder Legislativo. O presidente, então, vai solicitar ao Congresso a autorização. Só que a Constituição traz algumas matérias que não podem ser objeto de delegação. Não serão objeto de delegação. Então, matérias indelegáveis. O quê? Competência exclusiva do Congresso, ou seja, aquelas matérias, por exemplo, do 49, competência privativa da Câmara, matérias do artigo 51, privativas do Senado, matérias do 52, matéria reservada à lei complementar. Também não vai ser objeto de delegação, legislação sobre organização do Judiciário, do Ministério Público, a carreira e a garantia dos seus membros, nacionalidade, cidadania, direitos individuais, direitos políticos e direitos eleitorais não podem ser delegados, planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e orçamentos também não podem ser delegados. Então aqui nós temos as matérias indelegáveis. Aqui, matérias indelegáveis. A delegação, se o Congresso decidir delegar, ele vai delegar por meio de quê? De uma resolução. A regra é que a competência do Congresso seja exercida por meio de decreto legislativo. Aqui a Constituição excepcionou,
Fica atento. A delegação vai ter que forma? Resolução do Congresso. E essa resolução vai especificar o conteúdo e os termos do exercício, ou seja, é uma delegação que tem alguns limites. Detalhe importante. Deixa eu voltar aqui. Detalhe importante. Se a resolução determinar a apreciação do projeto pelo Congresso Nacional, o Congresso fará em votação única vedada qualquer emenda. Detalhe, o Congresso Nacional pode decidir delegar. Se o Congresso decidir delegar, ele vai fazer isso por meio de uma resolução. É possível que o Congresso Nacional delegue e não exija que o projeto elaborado pelo presidente seja submetido novamente ao Congresso. Então o Congresso pode delegar e aí o presidente elabora a lei, promulga e publica. Não há sanção nesse caso, vai só elaborar, promulgar e publicar. Porém, é possível que o Congresso delegue, mas diz assim, presidente da República, depois de elaborado o projeto, eu quero analisar esse projeto. Se o Congresso fizer isso, nós estaremos diante de uma delegação condicionada ou chamada imprópria ou atípica. A regra é, o Congresso vai delegar e não vai exigir que o projeto seja apreciado por ele antes da promulgação. Se o Congresso delega e não exige que o presidente submeta ao Congresso o projeto, estaremos diante de uma delegação incondicionada. Ou seja, o presidente vai elaborar, promulgar e publicar. Porém, é possível que o Congresso diga assim, presidente, você vai elaborar, submete ao Congresso para, em votação única, vedada qualquer emenda, o Congresso apreciar o projeto de lei delegada. Se o Congresso exigir essa apreciação, será um caso de delegação atípica, imprópria ou condicionada. Tudo bem? Legal? Continua comigo, vamos lá. Aqui, agora vamos tratar objetivamente do decreto legislativo e da resolução. Detalhe, a Constituição Federal não trata do procedimento legislativo dessas espécies. A Constituição Federal tão somente diz que decreto legislativo é um ato do processo legislativo, é uma espécie normativa, está previsto lá no 59.6 e a resolução prevista no 59.7. Detalhe, o decreto legislativo, ele é aprovado pelo Congresso Nacional de forma bicameral. Ele é aprovado por maioria simples, que é a regra básica do artigo 47. As decisões serão por maioria simples, presente a maioria absoluta. Esse decreto legislativo, ele vai ser promulgado pelo presidente do Senado Federal, que é o presidente do próprio Congresso Nacional. Detalhe, não há o que? Sanção ou veto. Outra questão, o decreto legislativo é usado para quê? Para cuidar das competências exclusivas do Congresso Nacional. Tudo bem? Já a resolução é aprovada pela Câmara ou pelo Senado. Excepcionalmente, nós vimos, por exemplo, pelo Congresso Nacional. Por exemplo, no caso do artigo 68, lembra que a delegação ao presidente tomará a forma de resolução? É aprovada pela Câmara ou pelo Senado. Essa aprovação, em regra, se dá por maioria simples. A regra é essa.
A regra que é por maioria simples, da mesma forma a regra aqui é que o decreto legislativo é por maioria simples. Por que que eu disse regra? Se, por exemplo, você pegar o artigo 5º, parágrafo 3º, você vai ver que um tratado internacional de direitos humanos, se ele for aprovado no mesmo procedimento das emendas, ele vai ter equivalência de emenda. E lá nós sabemos, depende de quê? 3/5 duas vezes na Câmara e 3/5 duas vezes no Senado Federal. Mas a regra é que decreto legislativo seja aprovado por maioria simples. Detalhe, é aprovado pela Câmara ou pelo Senado, a regra é a maioria simples. Outra questão, o decreto legislativo é promulgado, a resolução, na verdade, né? É promulgada pelo presidente da Câmara, se é resolução da Câmara, presidente do Senado, se resolução do Senado, e presidente do Congresso, que é o mesmo, se resolução do Congresso Nacional. Detalhe, aqui também não há sanção ou veto, e em regra, a resolução ela é utilizada em regra para cuidar de que matéria? Das matérias de competência privativa da Câmara e das matérias de competência privativa do Senado. Excepcionalmente, matéria de competência do Congresso, no caso da delegação. Beleza? Então, matéria de competência privativa da Câmara, privativa do Senado e do Congresso. Em regra, a doutrina diz que resolução tem efeitos internos e o decreto legislativo efeitos externos. Porém, nós temos uma exceção em que uma resolução vai ter efeitos externos, no caso da delegação legislativa. Lembrando que nem todas as competências do 51 e nem todas as competências do 52 serão tratadas por resolução, porque a questão de espécie remuneratória de servidor da Câmara, do Senado, por exemplo, depende de lei específica. Legal? Continua comigo. Agora vamos tratar da medida provisória. É a hipótese que está no artigo 62 do texto constitucional. Detalhe, a Constituição diz que em caso de relevância e urgência, isso é um pressuposto de edição. São pressupostos de edição. O presidente vai editar medida provisória quando? Quando houver relevância e urgência. Então, em caso de relevância e urgência, o presidente pode adotar medida provisória. Detalhe, ela tem força de lei. Aqui nós temos uma atividade atípica legislativa do Poder Executivo. A medida provisória não é lei, mas tem força de lei. Detalhe, deve submeter de imediato ao Congresso Nacional. Perceba que não há prazo, 24 horas, 48 horas, não. No caso da medida provisória, o presidente vai editá-la por quê? Porque ele entende que a situação é relevante e urgente e não pode aguardar sequer aquele regime de urgência constitucional. Essa é a ideia. Na prática, infelizmente, nem sempre é assim. Mas veja, o presidente da República ele tem a capacidade para iniciar o processo legislativo por meio de lei. Nós sabemos que ele pode solicitar urgência naqueles casos em que Câmara e Senado terão no máximo 100 dias. Em tese, a medida provisória deveria ser utilizada quando? Quando a matéria é tão relevante e urgente que não pode aguardar sequer aqueles 100 dias do regime constitucional de urgência. Aí sim ele teria essa ideia, essa possibilidade, em um caso de urgência e relevância, de adotar essa medida provisória. A partir da edição ele vai publicá-la, ela tem força de lei a partir da publicação e imediatamente ele terá de submetê-la ao Congresso Nacional. Depois de editar, tem que submeter ao Congresso Nacional e a partir daí cabe ao Congresso deliberar, analisar
a medida provisória. Ela é chamada provisória porque tem prazo, em regra de 60 dias, prorrogável automaticamente por mais 60. Veja, depois de editar a medida provisória e publicar, o presidente não pode se retratar e voltar atrás, retirar do Congresso Nacional. O que ele pode fazer é editar uma nova medida provisória, revogando a primeira. De novo, editou uma medida provisória, de imediato submete ao Congresso Nacional. Ele pode depois chegar e falar: Congresso, eu não quero que você analise a medida provisória tal. Não pode. Retirar do Congresso não pode. O que ele pode fazer? Edita uma segunda medida provisória, revogando a primeira. Isso é possível. Legal? Vamos continuar a análise? Vem comigo. Já vimos, o presidente pode editar em caso de relevância e urgência. Detalhe, vai submeter em que prazo ao Congresso? De imediato. Questão importante, governador pode editar medida provisória? Olha o que a Constituição diz, olha o que o Supremo diz. Adoção de medida provisória por Estado-membro. Possibilidade. Artigo 62, 84, 26, da redação dada pela emenda 32 de 2001, que alterou substancialmente a redação do 62. Aplicabilidade nos Estados-membros do processo legislativo previsto na Constituição Federal. Inexistência de proibição expressa quanto à medida provisória. Detalhe, necessidade de previsão no texto da Carta Estadual e estrita observância dos princípios e limitações impostas pelo modelo federal. Então, perguntinha básica: Estado-membro e município pode editar medida provisória? Segundo a doutrina dominante e o Supremo, sim, desde que haja previsão expressa na Constituição Estadual, na Lei Orgânica do DF, na Lei Orgânica do município. Além da previsão, tem que respeitar o modelo constitucional, os limites impostos no processo legislativo federal, em especial os limites impostos no artigo 62 da Constituição Federal. Tudo bem? Legal? Continua comigo, joga aqui na tela. Vamos lá. Requisitos de relevância e urgência. Nós já vimos que são pressupostos para a deflagração, a edição da medida provisória. O parágrafo 5º do 62 diz assim: a deliberação de cada uma das casas do Congresso sobre o mérito da medida provisória, porque a medida provisória vai ser analisada na Câmara e depois no Senado. E antes de cada casa analisar, antes de analisar o mérito dessa medida provisória, depende de um juízo prévio sobre atendimento de seus pressupostos constitucionais. Detalhe, será criada uma comissão mista de deputados e senadores para examinar a medida provisória e sobre ela emitir um parecer. Quando? Antes de serem apreciadas em sessão separada. Cada casa analisa separadamente a medida provisória. Primeiro a Câmara, porque a iniciativa é do presidente, depois o Senado. Então, antes de o plenário de cada casa analisar, vai ter que ter um parecer de uma comissão. Parecer que vai analisar, inclusive, se estão presentes o quê? Os requisitos de relevância e urgência. Caso a comissão entenda que não estão presentes, ele pode rejeitar a medida provisória. A Câmara pode dizer: vamos rejeitar a medida provisória. Por quê? Porque não tem relevância nem urgência. Detalhe, questão importantíssima: pode haver exame jurisdicional desses requisitos? Porque, voltando, em regra, quem vai analisar se é relevante e urgente? Primeiro, o presidente, que tem competência discricionária para entender isso. Depois, a comissão mista. Antes de o plenário analisar, a comissão vai também analisar essa medida provisória. Porém, o Supremo entende que, excepcionalmente, o judiciário pode analisar se os requisitos estão presentes ou não. Olha só, esta Suprema Corte somente admite o exame jurisdicional do mérito dos requisitos de relevância e urgência na edição de medida provisória em casos o quê? Excepcionalíssimos, em que a ausência desse pressuposto seja evidente. A regra é, fica atento, a regra é, joga aqui na tela comigo,
a regra é, o STF não vai analisar, o Poder Judiciário não vai analisar o mérito se está presente requisito de relevância e urgência. A regra é que ele não vai analisar isso. Essa competência cabe primariamente ao presidente, quando edita, e às casas do Congresso Nacional. Porém, excepcionalmente, o Supremo admite esse exame jurisdicional quando? Quando flagrantemente não estiverem presentes os requisitos de relevância e urgência. Tudo bem? A análise jurisdicional é excepcional. Legal? Continua comigo, vamos lá. Medida provisória, prazo de vigência e prazo de eficácia. Ela é chamada de provisória porque ela tem prazo. A medida provisória, ressalvado o disposto no 11.12, que a gente vai ver, perderão a eficácia desde a edição, se não for convertida em lei no prazo de 60 dias. Qual é o prazo inicial da medida provisória? 60 dias, prorrogável por igual período. Em tese, o prazo de vigência dela máximo vai ser de quanto? 120 dias. Lembrando que não é 120 dias direto, é 60, prorrogável automaticamente por mais 60. Devendo o Congresso Nacional disciplinar por decreto legislativo as relações jurídicas dela decorrentes. Então vamos lá. O presidente editou a medida provisória, submete imediatamente ao Congresso. Essa medida tem prazo de 60 dias, prorrogável por mais 60. Se ela não for convertida, olha só, se ela não for convertida em lei, no prazo de 60, prorrogável por mais 60, se ela não for, ela vai perder a eficácia desde a edição, ou seja, com efeito retroativo. Só que ele diz, ressalvado o 11.12. Olha o que diz o 11. Não editado o decreto legislativo a que se refere o parágrafo 3º, até 60 dias após a rejeição da medida provisória, as relações jurídicas constituídas e decorrentes de atos durante sua vigência conservar-se-ão por ela redigidos. O 12. Aprovado o projeto de lei de conversão, alterando o texto original da medida provisória, ela manter-se-á integralmente em vigor até que seja sancionado ou vetado o projeto de lei. Detalhe, o prazo da medida provisória fica suspenso durante o quê? O recesso do Congresso Nacional. Olha só, fica atento. O presidente, em caso de relevância e urgência, edita a medida provisória. Submete imediatamente ao Congresso. Por onde começa? Câmara dos Deputados. Se a Câmara aprovar o texto da medida provisória, manda para o Senado Federal. Se o Senado aprovar, sem qualquer alteração, se a medida provisória for aprovada na Câmara e no Senado sem qualquer alteração, não precisa voltar para o presidente para sanção ou veto. Aí o próprio presidente do Congresso vai promulgar e publicar. Caso o Congresso altere o conteúdo, aí a medida provisória transforma-se em um projeto de lei de conversão. E aí, alterando o conteúdo da medida provisória, se a Câmara aprova e o Senado alterando o conteúdo, então vai ter que ser submetido ao presidente para sanção e veto. Detalhe, qual é o prazo de vigência da medida provisória? 60 dias, prorrogável uma única vez por igual período. Vale dizer, o prazo máximo é de 120 dias. Esse prazo de 120 dias não corre durante o período do recesso. Detalhe, o Congresso Nacional tem prazo para deliberar, não é isso? E esse prazo para o Congresso analisar a medida provisória não corre durante o período do recesso, mas a medida provisória continua produzindo efeito no mundo jurídico no período do recesso. Detalhe, o prazo de vigência é no máximo de 120 dias, mas a eficácia dela, a produção de efeitos no mundo jurídico é bem maior. Porque veja, o Congresso Nacional tem prazo máximo de 120 dias para analisar a medida provisória. Se não analisar, ela perde os seus efeitos, no máximo em 120 dias. Só que durante o recesso, esse prazo de 120 dias está paralisado, está suspenso, mas a medida provisória continua produzindo efeitos no mundo jurídico. Vale dizer, o prazo de vigência é de 120, mas o prazo de eficácia de produção de efeitos é bem maior do que 120 dias.
Detalhe, se a medida provisória for rejeitada, o Congresso Nacional tem 60 dias para editar um decreto legislativo regulando os efeitos jurídicos da medida provisória rejeitada. Detalhe, se o Congresso Nacional, dentro de 60 dias após a rejeição, não editar o decreto legislativo, o que acontece? A medida provisória vai continuar regulando aqueles efeitos. Mesmo rejeitada, se o Congresso não editar o decreto legislativo, a medida provisória vai continuar regulando aqueles efeitos de que cuidava seu texto. Tudo bem? Joga aqui na tela comigo, vamos continuar. Ó, medida provisória, prazo para deliberação congressual. Prazo para deliberação congressual. Vamos ver. Ó, se a medida provisória não for apreciada em até 45 dias contados de sua publicação, ela entrará em regime de urgência, subsequentemente em cada uma das casas do Congresso Nacional, ficando suspensas até que se ultime a votação todas as demais deliberações legislativas da Casa. Ó, o presidente da República editou a medida provisória. Ele vai mandar para quem? Para a Câmara dos Deputados. Depois, ela terá de passar no Senado Federal. Detalhe, Câmara e Senado têm 45 dias para analisar. É diferente do regime de urgência constitucional, em que a Câmara tinha 45 e o Senado 45. Então, vale dizer, se chegar no 46º dia, a MP ainda estiver na Câmara, o que é que vai fazer aqui na Câmara? Trancar a pauta. Ó, sobrestar é trancar a pauta. Quando a Câmara mandar para o Senado, vamos imaginar que chegue no 49º dia. Já chega o quê? Trancando a pauta. É diferente, fica atento, com aquele regime de urgência constitucional, em que a Câmara tinha 45 e o Senado 45. Aqui não. Olha o que ele diz, ó, se a medida provisória não for apreciada em 45 dias nas duas casas, né, ela entrará em regime de urgência, subsequentemente em cada uma das casas do Congresso, ficando sobrestadas, ou seja, suspensas, até que se ultime a votação, todas as demais deliberações legislativas da casa em que esteja tramitando. Fica atento com essa questão. Fica atento com essa questão. Vamos continuar aqui. Olha só, questão importante que o Supremo analisou acerca disso, do trancamento de pauta. Porque a gente viu que se não for analisado em 45 dias, tranca a pauta da casa onde estiver a medida provisória. Só que o presidente da Câmara dos Deputados, à época, ele decidiu isso, lá nos idos de 2009, ele decidiu o seguinte, a medida provisória não pode cuidar de matéria, por exemplo, destinada à lei complementar. Então ele entendeu que só vai trancar a pauta para os casos de projetos de lei ordinária. Olha só. Trata-se de mandado de segurança preventivo contra uma decisão do senhor presidente da Câmara dos Deputados, no sentido de que o trancamento da pauta previsto no parágrafo 6º do 62 só se aplicaria supostamente aos projetos de lei ordinária. A construção jurídica formulada pelo senhor presidente da Câmara, Supremo, ó, além de propiciar o regular desenvolvimento dos trabalhos legislativos, parece demonstrar reverência ao texto constitucional. O Supremo entendeu que era coerente essa interpretação dada pelo então presidente da Câmara, reconhecendo a subsistência do bloqueio da pauta daquela casa apenas quanto às proposições normativas que veiculem matéria passível de regulação por medida provisória. Então fica atento. Nessa decisão monocrática do Supremo, o Supremo entendeu o seguinte, que o trancamento da pauta só vale para projetos de lei ordinária, não vale para uma PEC. Por quê? Medida provisória pode cuidar de matéria relativa à PEC, à lei complementar? Não. Então o Supremo entendeu que o trancamento da pauta, ele confirmando aqui liminarmente essa decisão do presidente da Câmara, confirmou que o trancamento da pauta somente se aplicaria para os casos de projeto de lei ordinária e não para os demais projetos, para as demais proposições da Casa. Essa decisão foi uma decisão monocrática, não foi uma decisão do plenário da Casa. Fica atento, tudo bem? Continua comigo, vamos lá. Ó,
Medida provisória, vedações materiais. A emenda 32 de 2001 trouxe muitas alterações para o processamento de emenda, entre elas a proibição. A medida provisória não pode cuidar de algumas matérias. Coloquei aqui, as matérias são nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos e direito eleitoral. Muito cobrado, penal, processo civil. O Supremo não admite nem mesmo o direito penal benéfico, fica atento. Direito penal, processo penal e processo civil não pode. Organização do judiciário e do MP, carreira e garantia de seus membros, planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento, crédito adicional, medida provisória que vise a detenção ou sequestro de bens, de poupança popular ou qualquer outro ativo, matéria reservada à lei complementar, também não se admite matéria já disciplinada em um projeto de lei aprovado pelo Congresso e pendente de sanção ou veto. Então, o Congresso aprovou o projeto de lei, está lá com o presidente, pendente de sanção ou veto, ele não pode apresentar uma medida provisória sobre aquela matéria. Essas são vedações materiais. Importante aqui, depois você fazer uma leitura conjugada com 68, parágrafo 1º. Por quê? Muitas das vedações impostas à medida provisória se repetem para a lei delegada. Então, fica atento com essa situação. Continua comigo. Olha o que é que o Supremo entende. O Supremo entende o seguinte, já se encontra assentado no STF o entendimento de ser legítima a disciplina de matéria tributária por meio de medida provisória, instrumento a que a Constituição confere força de lei. Então fica atento. Discussão que havia. Medida provisória pode cuidar de matéria tributária? Supremo entende que sim, pode cuidar de medida tributária. Inclusive, é possível haver a instituição ou aumento de impostos por meio de medida provisória. Medida provisória que implique instituição ou aumento de impostos, exceto os previstos nesses dois artigos, essa medida provisória só vai produzir efeito no exercício financeiro seguinte se houver sido convertida em lei até o último dia daquele em que foi editada. Isso é por causa do princípio da anterioridade. Em regra, a instituição de um tributo em um ano só vale para o ano seguinte. Então é isso que ele traz. O artigo 153 e 154 vão cuidar dos impostos de importação, exportação, IPI, IOF e os chamados impostos extraordinários. Legal? Então olha só, aqui a gente finaliza essa temática do processo legislativo constitucional e eu procurei abordar de forma objetiva os principais aspectos dessa temática. Vale destacar a importância da leitura de todos os dispositivos do 59 até o 69, tá certo? Um grande abraço, valeu!